Tava tudo bem. Aí, de repente, a galera não confia mais em vacina, a galera acredita que a Terra é plana. Como que isso aconteceu, gente? O professor João César de Castro Rocha explica pra gente, esse professor, ele tem essa pesquisa, ele é um professor de literatura, e ele tem uma pesquisa sobre, a partir da linguagem, sobre o bolsonarismo. Ele tá em grupos bolsonaristas, ele faz uma pesquisa incrível. Se você ainda não conhece ele, vamos conhecer. Então vem comigo. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu procuro pensar um pouquinho e rir também, porque tá complicado, né? Bom, vamos ver o que o professor João Castro tem a dizer. Ele vai fazer uma comparação, ele vai usar a obra do Shakespeare, Ricardo III, para explicar. Mas durante o vídeo a gente vai entender o enredo, tudo mesmo que não, para quem não lembra do enredo da peça, vai ficar bem explicadinho e tal, mas vambora. A intuição é a seguinte, Haroldo. Agora sério. Vou pensar em voz alta com você e você me ajuda a pensar a intuição. A intuição é tentar dar conta de uma surpresa, que não é pequena, e que constitui a essência das décadas iniciais do século XXI, que é o avanço transnacional da extrema-direita. É uma surpresa porque esse avanço ocorre, e é preciso reconhecê-lo com lhaneza intelectual. Esse avanço ocorre por meio de eleições livres e democráticas, pelo menos a primeira. Depois há um esforço de engenharia institucional para, desde dentro, corroer a democracia. Mas o primeiro pleito eleitoral que levou Orbán, Trump, Bukele, Milei, Bolsonaro ao poder, nós precisamos reconhecê-lo. Eles efetivamente venceram. Sim. Eles, de fato, conquistaram corações e mentes, especialmente entre as gerações mais jovens. E se não bastasse tudo isso que eu digo, eles o fizeram sem nenhuma dissimulação dos seus propósitos. Nós podemos dizer do Jair Messias Bolsonaro tudo o que desejarmos e ainda assim será pouco. Mas nós não podemos dizer do Milei, do Trump, do Bukele, do Orbán, do Bolsonaro, do Duda, do Modi. Nós não podemos dizer que eles anunciaram uma plataforma e, ao chegarem ao poder, adotaram a plataforma oposta. Eles anunciaram. Bom, então, eu tô querendo entender aqui o raciocínio do professor, certo? Então, ele começou colocando a situação de que esse movimento começou legítimo. Ou seja, essas pessoas que são representantes desses movimentos de extrema direita pelo mundo, eles chegaram ao poder legitimamente. É isso que ele está dizendo. Exatamente o que eles levam adiante. Tudo se torna, então, Haroldo, mais do que uma surpresa, é quase indecifrável. Então, como compreender? Essa é a pergunta. Intuição. Houve, de 2016 a 2024, uma radicalização violenta de um processo. E talvez nós não nos estejamos dando conta, porque nós estamos literalmente no meio do redemoinho. E essa travessia, mais do que apenas perigosa, como diria o Guimarães, ela é propriamente indecifrável. Ela nos atravessa, ela forma o nosso cotidiano, ela em alguma medida é a razão dos nossos temores em relação ao futuro. Porque se algo caracterizou a esquerda tradicionalmente, o campo da esquerda, era um passado, por vezes impossível, um presente adverso, mas uma enorme confiança no futuro, na utopia. Hoje a esquerda tem em muitos lugares um passado venerável, um presente estável e um temor absoluto em relação ao futuro. Então, o que teria acontecido? Eu vou aqui pensar em voz alta, Haroldo, e por favor, me interrompa a qualquer momento. Vou pensar em voz alta. O que aconteceu, vou pensar aqui em voz alta. Vamos lá. E a audiência também interrompa. Vamos lá. A minha intuição é a seguinte. Em 2016, nós descobrimos posteriormente que o que esteve em jogo na eleição do Brexit e na eleição do Donald Trump e posteriormente na Índia com a eleição do Modi e com a eleição do Bolsonaro foi a utilização de um modelo de adaptação ao mundo da política da chamada análise de Big Data, que consiste em coletar uma quantidade sobre-humana de dados que são submetidos a supercomputadores que são capazes de processar esses dados de capacidade sobre-humana e estabelecer perfis ou captar tendências. E descobrimos depois, porque o Mark Zuckerberg teve que ir ao Senado americano e pedir desculpas públicas, que o Facebook vendeu os nossos dados para uma firma de consultoria política, criada pelo Steve Bannon, a Cambridge Analytica. E descobrimos posteriormente que o principal... Steve Bannon, que é o cabeça, né, da filosofia, vamos dizer assim, do MAGA, né, do trumpismo. Inclusive agora ele tá brigando com o Elon Musk, porque o Elon Musk quer defender o visto, um tipo de visto de tecnologia, e a galera não quer imigração, então, enfim, eles estão brigando. Mas só pra deixar claro que o Steve Bannon é o cabeça, é o Olavo de Carvalho daqui dos Estados Unidos, entendeu? Que é assim com o Eduardo Bolsonaro, tá? Meda. Cliente da Cambridge Analytica
que utilizou esses modelos de métrica social para influenciar eleições, inicialmente na África e na Ásia, como um laboratório, para depois trazê-lo para a Europa, Estados Unidos, América Latina, descobrimos posteriormente que o principal cliente da Cambridge Analytica havia sido Donald Trump. E descobrimos que dentro dessa modificação radical do panorama político havia uma técnica que era tão nova que nós só nos demos conta depois de perdermos várias eleições decisivas, que era a técnica do microdirecionamento digital. Isto é, em lugar de uma política para a cidadania, cujo último exemplo forte no Brasil é a campanha de 2014 da presidente Dilma Rousseff, Pátria Educadora, que é um slogan para o país, para um projeto de nação. O microdirecionamento digital rompe com essa ideia e faz, na verdade, um conjunto de pequenas campanhas para perfis determinados para corroborar aquilo que as pessoas já pensam a partir da descoberta da Cambridge Analytica. Exatamente. Houve um processo na Inglaterra, tudo veio à tona, a Cambridge Analytica foi fechada e sabe-se que o efeito sobre as eleições foi determinante, mas não é possível mensurá-lo. Foi fechada, mas eles estão funcionando com outro nome, tá? 1%, 2%, 3%. Portanto, do ponto de vista eleitoral, não houve culpabilização. Isso está acontecendo no Brasil, Haroldo, para não parecer que eu estou falando de algo muito distante. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, considerou que a reportagem brilhantemente feita pela Patrícia Campos Melo, que revelava o envio maciço de mensagens por WhatsApp, com recursos não contabilizados na campanha, o que quer dizer caixa 2, o que leva à cassação de uma chapa, ele reconheceu 3 anos depois, em 2021, foi reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral que o crime havia sido cometido, mas que não era possível estabelecer uma relação de causa e efeito entre o envio maciço e a eleição, que por isso a chapa... O crime está dado, mas o efeito do crime não podia ser punido, digamos. Isso foi 2016. Mas eu acho que isso aí é uma coisa do sistema judiciário, está muito antiquado. Porque eu acho que dá para provar com ciência mesmo. Psicologia, psiquiatria, eu acho que dá para provar, sim, a questão da influência indevida. Sabe? Porque essas pessoas foram influenciadas a votar. Né? Elas foram influenciadas a se comportar do jeito que um agente queria, né? Ou seja, se comportar votando para a extrema-direita. E eu acho que dá para... Eu acho que tem como, hoje em dia, você... provar mesmo que a pessoa sofreu, ela foi vítima de uma influência indevida. Que é uma influência que alguém te influenciar de maneiras, entendeu? Meio ou controversas, ou imorais, ou até mesmo ilegais. Pô, Haroldo, eu chamo isso, se o livro vier a existir, no livro será chamado o modelo Iago. Isto é a vilania, que ainda hoje é um modelo dominante. É a vilania que tem vergonha de dizer o próprio nome, que dissimula. É aquele vilão que, como diz o Iago na peça, no primeiro ato ele fala assim, e define a ação peça dele. Ricardo III de Shakespeare. Otelo. Essa é Otelo de Shakespeare. O Iago diz, I am not what I am. Eu não sou o que sou. E ele não é o que é, porque ele precisa adaptar-se à expectativa dos outros para melhor manipulá-los. Então ele é um camaleão. Então o vilão, a figura característica do vilão, é este que dissimula, que não é o que parece ser. Parece razoável. Você consideraria razoável para pensar 2016? Não, 16 e 18, né? 16 o Trump e 18 o Bolsonaro. Mas, na verdade, você tem um sistema que se aplica e que foi suficiente para elegê-los. A grande dúvida é, as pessoas conhecendo esse método, o método do Iago, né? Eu tinha perguntado no Ricardo III, fiquei com mas é claro. Só para quem não sabe, a história do Otelo, né? Ele é um mouro, e o Iago coloca na cabeça dele que a mulher dele está traindo ele. E aí o Otelo fica louco de ciúme e tal, enfim, é basicamente assim. Então o Iago é essa pessoa manipuladora, que fica ali atrás dos bastidores, entendeu? Movendo. Digamos. Influenciando indevidamente, entendeu? Fazendo influência indevida, influenciando o Otelo a se comportar de uma maneira que mata, sei lá, mata alguém no final, não lembra, a esposa se mata a si mesmo, sei lá. Nós somos hoje, pelo menos uma grande parcela do eleitorado, nós não somos mais os personagens de Otelo. Nós não somos mais Desdémona e Otelos. Nós somos espectadores também, ou seja, nós já sabemos que o Iago é assim. Porque Desdémona e Otelo não sabem que Iago é assim. Isso. Éramos nós em 16 e 18, certo? Sim. Agora sabemos. O que muda nesse cenário? Então, isso eu quero pensar com você então, Haroldo. Então vamos lá. Em 2024,
me parece que... Assim, nós sabemos, algumas pessoas de nós, mas quem é afetado, quem tá bolsonarista louco ali, se explodindo na frente do STF, não sabe? Ocorreu uma mudança qualitativa muito impressionante e que no futuro será reconhecida enquanto tal. Eu chamaria agora do modelo Ricardo III. Por quê? Vamos lá. O que seria o modelo Ricardo III? Então, para situar as pessoas. Ricardo III é uma peça do William Shakespeare que trata do final da Guerra das Duas Rosas, essa guerra de 30 anos, intermitentes, mas 30 anos, entre a família York e a família Lancaster. Em português, na verdade, é Lancaster, mas Lancaster não dá, não é, Haroldo? Vamos reconhecer que não dá. Então, é a família York e a família Lancaster. A família York vence. São 3 irmãos. O Eduardo, o George e o Ricardo. O George é o Duque de Clarence, o Ricardo é o Duque de York. E o Eduardo que agora é rei. É Duque de York o Ricardo? Sim, que agora é rei. Não, desculpe, é Duque de Gloucester, ou que de York. Então, o Eduardo, que é o rei, o George, que é o Duque de Clarence, e o Ricardo, que é o Duque de Gloucester. Há um pequeno problema. O Ricardo III, ele não é exatamente favorecido pela natureza. Ele tem um braço maior do que o outro, ele é coxo, tem uma corcunda muito pronunciada e as feições não são exatamente harmônicas, ou seja, ele é muito feio. Quando começa a peça, começa ele entrando no palco, andando com dificuldade, arrastando um braço. Entra o Ricardo III com dificuldade no palco. E ele diz assim, a famosa frase, que o inverno foi transformado em verão pelo sol, pelo filho de York, que também é um sol, porque agora ele é o rei, todos vão transitar em torno dele. E ele diz, as armas agora serão substituídas pelas taças para brindar. Ele diz que haverá um ambiente de festividade na corte. Mas ele diz, mas eu, nascido pela metade, lançado ao mundo antes de estar pronto, que ele nasceu de forma prematura. Ele diz, eu não estou preparado para beneficiar-me das seduções da corte. Surge uma pergunta revolucionária. O que fazer? Ele responde. Eu vou pedir desculpa, Haroldo. Eu vou dizer apenas 5 versos em inglês e nós traduzimos. Não tem pedantismo nenhum. É só para as pessoas escutarem. Então, tá claro o ambiente. Né? Ele entrou no palco, diz que a guerra acabou, a família está celebrando, há festejos em toda a corte, mas ele não se encaixa nesses festejos. Como ele vai seduzir as pessoas com essa aparência? Então ele diz assim, então o que ele vai fazer? Ele fala, I am determined to prove a villain. Estou decidido a mostrar-me um vilão. Literalmente ele diz isso. É um choque, porque o vilão até então era o Iago, era o dissimulado. O espectador sabia, mas ninguém sabia na peça. Ninguém na peça saberia que ele é um vilão. O Ricardo III entra no palco e diz, olha, eu vou ser um vilão rematado. Iago não, acho que Por quê? Porque ele quer chegar ao poder. Porque só o que interessa a ele é o poder político, porque ele não vai poder lançar mão das armas de sedução. E ele define o que ele fará em 4 versos. Escuta isso, Haroldo. Depois vamos traduzir junto. Você fala assim. Então, I'm determined to prove a villain. Aquela pausa dramática shakespeariana. Aí ele explica o que ele vai fazer. Ele fala assim. Plots have I laid, inductions dangerous, by drunken prophecies, libels and dreams to set my brother Clarence and in deadly hate the one against the other. Então agora vamos traduzir, vamos lá. Olha que maravilha. Plot have I laid. Tramas eu urdi. Inductions dangerous. Conjecturas perigosas. By drunken prophecies. Olha que lindo isso. Por meio de profecias ébrias. Libels and dreams. Acusações e ilusões. To set. Colocar, pôr o meu irmão Clarence e o rei, são 2 irmãos, in deadly hate. Em ódio mortal, um contra o outro. Haroldo, tá tudo definido, é impressionante. Porque plot have I laid... tem uma teoria que diz que se você tá numa sala, tem 10 pessoas numa sala, e não tem nenhum líder, essa sala não tem líder, tá? As pessoas moram ali, vamos supor essa situação. As 10 pessoas moram ali. Se tiver uma pessoa que quer dominar as outras, para dizer para as outras como viver, ela precisa convencer uma outra a vir com ela. Aí esses 2 vão pegar 2 para serem o bode expiatório. Então pega 2 que tenha alguma similaridade. Vamos dizer que os 2 estão de camisa amarela. Então, os 2 que querem o controle vão ficar falando, camisa amarela é ruim, quem tá de camisa amarela é isso, e vão contaminar os outros 6. E aí esses outros 6 vão virar contra os outros 2 e pronto. Esses 2 aqui, que trouxeram o problema e a solução, vão controlar a sala. Ele está dizendo, e ele fará isso durante a peça, está dizendo, Ricardo III, que ele vai lançar mão deliberadamente de fake news e de teorias conspiratórias. Com que objetivo? Para que ele fará isso? To set in deadly hate.
para colocarem ódio mortal, que é o combustível da extrema-direita, é o ódio, a retórica do ódio. Ao fazê-lo, o que ele consegue? Aqui pouco importa se é entre meu irmão Clarence e o rei. Uma vez que você estabelece um ódio mortal entre dois polos, a política deixa de ser possível. Apenas o que é possível é uma hiperpolitização do cotidiano que, no limite, despolitiza a polis. E o Ricardo III, então, na peça, aí é muito bom, na peça, passo a passo, Haroldo, ele coloca... Deixa eu dar parabéns para a Patrícia pela montagem. Parabéns. Muito bom, Patrícia, ficou excelente. E olha, se você observar bem, há uma leve parecença. Então, e é isso que ele faz ao longo da peça. Na peça, a mãe dele, a mãe do Ricardo III, a mãe do Ricardo diz: é a grande maldição da minha vida. A sua vilania e a sua torpeza de todos conhecidos. Todos na peça sabem exatamente o caráter e a vilania deste homem. E ainda assim, ele chega ao poder. Nota ao pé de página, pelo menos no teatro shakespeariano por pouco tempo. O que é sempre uma esperança. Teatro, pelo menos, até um ponto, Haroldo. Até que ponto o teatro reproduz a história, neste caso, João César? Ah, que boa pergunta, que boa pergunta. Não reproduz. Ótima pergunta, Haroldo. Isso, se este livro jamais sair, lá estará. Porque na história da Inglaterra, o filho do Eduardo, do rei Eduardo, que falece, assume o poder por um breve período de tempo, mas chega a assumir o poder por um breve período de tempo, até que o Ricardo III o destrona e torna-se rei. Então, isso na história da Inglaterra. Na peça, como Shakespeare, de fato, é o William, ele faz algo genial. Na peça, o Ricardo III vai direto para o poder. Toma o poder diretamente. Os dois filhos do Eduardo continuam vivos. E tem uma cena que é tão absolutamente... é tão genial. É assim. Ele é coroado. Para subir ao trono, ele dá a mão para o Lord de Buckingham, que foi fundamental, que era o Augusto Heleno do Ricardo III. Ele dá a mão para o Lord Buckingham e pede para ajudá-lo a subir no trono. É lindo do ponto de vista teatral. Ele está dizendo que, na verdade, foi ele que o colocou lá. Assim que ele se senta no trono, ele olha para o Lord de Buckingham e diz assim: por quanto tempo? Ele diz: sou rei. Mas por quanto tempo? Já se entende a pergunta. Ele precisa matar os dois sobrinhos para que não haja nenhuma alegação de que eles são os herdeiros. Que o ditador, né? Essa pessoa má, o narcisista maligno, ele não tem paz, né? Cheguei ao poder, o minuto que eu cheguei no poder, até quando? Entendeu? Legítimo. O Lord Buckingham finge que não entende e fala assim para ele, diz: pelo tempo que tiveres a coroa na cabeça. Diz então o Ricardo III. É uma resposta muito maravilhosa, não é? É maravilhosa. Aí eu já não posso dizer que é o Augusto Heleno do Bolsonaro, porque não ocorreria ao Augusto Heleno uma resposta tão perfeita. Poética não. O Ricardo III diz: mas meus sobrinhos estão vivos. O Lord Buckingham diz: é verdade, é o que tudo indica. E ele quer então convencer o Lord Buckingham a matar os sobrinhos, de modo que ele tenha poder. Então olha que genial que Shakespeare faz. Na peça, a ascensão dele é meteórica. Ele chega ao poder sem nenhuma espécie de parada. Mas quando ele se senta no trono, ele já não consegue governar. Porque o tempo todo, ele de maneira paranoica supõe que farão com ele o que ele fez com os irmãos. Ele simplesmente não consegue governar. Ao não conseguir governar, no instante em que ele chega ao poder, ele começa a perder o próprio poder que tanto trabalho lhe deu para chegar. O mesmo vai acontecer com Macbeth. Então, essa é a intuição fundamental. Milley, por exemplo, Haroldo, o Milley fez uma campanha absolutamente tosca. Isso é uma coisa importante dizer. A extrema-direita produz um efeito que é sempre tosco. Mas a produção do efeito tosco é muito sofisticada. É muito elaborada. Não é algo espontâneo. Não, é uma coisa muito bem pensada para produzir tal efeito. O Milley saía às ruas com uma motosserra e dizia: Ministério da Educação, motosserra. Ministério da Cultura, motosserra. E, de fato, ele estava passando a motosserra em todos esses setores. Ele está tentando acabar com a UBA, a Universidade de Buenos Aires, que é uma das grandes glórias. Uma das grandes universidades da América do Sul. É uma das grandes glórias culturais da América Latina. Uma das mais importantes reformas do ensino em toda a América Latina aconteceu na Argentina na década de 20. É uma coisa... Então, essa é a intuição básica. Faz sentido para você, Haroldo? Claro. Mas então uma pergunta sempre... Você está dizendo, nenhum desses 4 que eu mencionei no título, nem os outros que você acrescentou, Orbán, Modi, conseguem governar adequadamente à altura das necessidades do mundo de hoje. É isso. E isso leva-os a crises atrás de crises. É isso.
Bom, o professor João César, ele sempre traz, como ele é da letras, né? Ele sempre traz essa coisa, ele sempre traz um livro ou alguma coisa da literatura para fazer, né, para ajudar a gente a entender o mundo. Traz essa peça do Ricardo III como um exemplo de como que o poder, quando a pessoa, ela tem esse perfil de ser dissimulada, de ser ruim, de ser, por exemplo, o Trump. Vou dar um exemplo, o Trump, que é claramente um narcisista maligno, no mínimo, se não é um psicopata sociopata. Isso não sou eu que tô falando. Mais de 54 psiquiatras americanos escreveram um livro dizendo, provando que o Trump tem um transtorno de personalidade. Né? Então, quando ele fala, eu vou dissimular, eu vou fazer isso, eu vou matar todo mundo que tiver na minha frente, não sei o quê. Quando esse tipo de energia, sei lá, chega no poder, quando esse tipo de gente chega no poder, quando esse tipo de vibe chega no poder, chegou no poder, já começa a cair. É isso que ele tá dizendo. E então é um processo muito destrutivo. Porque ele vem destruindo a sociedade até esse cara chegar ao poder, ele vem destruindo o que a gente construiu há muito tempo. Você vê, ó, ele estava falando da Universidade de Buenos Aires. Imagina quanto tempo que não foi para construir essa universidade, para ela ser uma referência, para ela ser não sei o que, chegou outro cara, pau, destrói num dia. Super fácil de destruir, construir que é difícil, né? Então, o que ele tá dizendo é isso, que é como se fosse assim, a gente tá passando por um furacão, essa galera vem destruindo tudo. E no começo ele traz a coisa da Cambridge Analytica, que eu acho muito interessante isso, ele falar que é sofisticado a maneira como eles chegam nas pessoas, é sofisticado. Então, o que é esse método da Cambridge Analytica, se não mentir para as pessoas? Porque o que a Cambridge Analytica fazia? Por exemplo, nessa última eleição do Trump, o Elon Musk patrocinou quase 100 milhões de dólares, 75 milhões de dólares, se não me engano, numa propaganda direcionada, que era para os judeus. Eles mandavam a propaganda de que a Câmara ia terminar a guerra da Palestina e não ia deixar os judeus se vingarem, né? Para os palestinos, para a população palestina, islâmica, eles mostravam que a Câmara não ia parar a guerra, que ela ia deixar continuar, que ela ia deixar Israel correr solto. Então é uma maneira de mentir para as pessoas muito específica. Porque o narcisista, esse transtorno de personalidade, que eu posso falar muito mais sobre isso aqui, já tenho alguns vídeos sobre isso se você procurar por aqui. Uma das maneiras que o narcisista te envolve é ele te ler. Ele busca informação sobre você, ele sempre vai te fazer muita pergunta. Hoje em dia, com a internet, as pessoas fuçam, entende? Então ele vai buscar, primeiro, o cara para te controlar, o narcisista, para ele te controlar, o que ele faz? Primeiro ele tem que pegar a data, né? A informação, ele tem que pegar a informação de você. E isso as redes sociais fazem. A internet faz isso, a Google faz isso, pega as nossas informações. Com as informações a respeito da pessoa, você consegue saber aonde mexer, aonde tocar. Entende? Com esse exemplo da Câmara que eu dei. Será que não influenciou vários árabes nos Estados Unidos a não votarem na Câmara ou a não votarem? A votarem no Trump ou a não votarem? Porque isso foi um grande problema. As pessoas não saíram de casa para votar. Pessoas que a gente pensa que votariam na Câmara, entendeu? Então é uma maneira extremamente elaborada de controle. De controle social. Então, quando essa galera fala, é liberdade de expressão, não sei o que, não, gente. Não é liberdade de expressão. Essa galera, eles viram na internet uma maneira de controle social bizarro. E isso junto com uma sana, né? Uma sanha, vamos dizer assim, ditadora. Imagina uma ditadura com controle. Então, assim, as nossas liberdades estão em risco, gente, sem dúvida nenhuma. E a infiltração dessa galera na internet que busca. Eu tava falando num vídeo de ontem, um vídeo sobre ilusões coletivas, muito interessante, dá uma olhada depois, você vai gostar. Eu tava falando que 80% das publicações na rede social são criadas por 20% dos usuários. Então fica parecendo que quando você vê uma coisa na internet, parece que é a opinião da maioria. Não é. É a opinião daqueles 20% que estão postando. Então a extrema-direita tem usado todo esse mecanismo aqui de comunicação na internet, toda essa nova tecnologia, para mentir. Basicamente para mentir para as pessoas ficarem desinformadas e agirem de acordo com aquela desinformação que elas receberam. E é isso. Para quem não leu ainda a peça Ricardo III, legal de ler, deve ter algum resumo também na internet, se você quiser saber um pouco mais.
Claro que é escrito faz tempo, é uma leitura, se você for ler assim numa linguagem mais difícil, mas provavelmente tem traduções que tem uma linguagem mais atual. Eu quero reagir a mais coisas que o professor João César fala. Inclusive, eu até queria trazer ele aqui no meu canal um dia, se Deus quiser, um dia eu consigo. Mas eu quero reagir a mais vídeos dele, porque assim, ele sabe muito sobre esse assunto e a gente tem muito o que aprender com ele. E eu fico por aqui. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart, o link tá aqui na descrição.